Estou passando ontem no Twitter. Na verdade, pra mim era hoje, né? Na verdade, já é hoje tanto pra mim quanto pra vocês, porque já é dia 11 de dezembro. O ano tá acabando, hein? 11 de dezembro, rapaz. Bolsonarismo se afastou do liberalismo e mercado agora não quer Flávio Bolsonaro. Aí o Cauã diz, né? Eu já vou votar no Flávio. Não precisa me convencer. Aí eu fui dar uma olhada nessa matéria e achei ela interessante. É do Rafael Veleda, ele fala assim, ó. A aliança do conservadorismo político de Bolsonaro com o liberalismo econômico liderado por Guedes foi importante para a vitória nas eleições de 2018. Mas a relação esfriou, sobretudo após o fim da gestão em 22. Principalmente porque, né, essa liberal abandonou a direita, não aparece nem para dar o ar da graça. Que seja para defender o próprio legado deles, né, quando Lula faz inúmeros ataques. Na oposição, o bolsonarismo raiz se afastou de pautas como ajuste fiscal e privatizações. Políticos ligados ao ex-presidente também subiram o tom contra Faria Lima. E agora que Bolsonaro resolveu lançar o Flávio como representante na corrida ao Planalto, o mercado não quer embarcar e até joga contra, articulando para os partidos do Centrão também não aderir ao projeto do PL. O candidato ao Planalto favorito do mercado era ou ainda é o Tarcísio. Havia uma pressão de agentes ligados ao mercado para que Tarcísio fosse abençoado por Bolsonaro para concorrer à presidência. Se isso não fosse possível, o nome na reserva era o Ratinho Júnior. Em Flávio, porém, o mercado não aposta, como indicam o tom da bolsa e o avanço do dólar desde que seu nome foi anunciado, que até o Ruizão também comentou isso na análise do PCO. Em conversa com a imprensa na manhã de terça, Flávio avaliou que o mercado quis sinalizar preocupação com mais 4 anos de Lula. Mas há também uma desconfiança sobre as convicções fiscais do filho mais velho de Bolsonaro, sobretudo sem a garantia de economistas respeitados. Eu gostei muito dessa parte, né? Sem a garantia de economistas respeitados. Quem são os economistas respeitados? Vocês têm que saber o número também de uns 5. Helena Landau, Pércio Arida, Dima Baixa, Melson Nóbrega, Gustavo Franco, Helena Landau... Já falei Pércio Arida, Samuel Pessoa, Marcos Lisboa, Alexandre Schwartzman, são os mesmos de sempre, ou seja, enquanto não abraçar nossa agenda, não vai para lugar nenhum. Aí você fala, mas e o Lula comunista? O Lula comunista colocou Henrique Meirelles, que faz parte desse rol de economistas respeitados. Mas o Lula colocou Henrique Meirelles no primeiro mandato, sim, e agora no segundo? É o Haddad, que inclusive banqueiros já confidenciaram ao vivo na Globo News e mandaram mensagem pro Haddad, graças a Deus que o Haddad ouviu e tirou, como foi naquela pauta lá da taxação lá de alguns fundos, que agora não vou lembrar qual é. Foi agora, meses atrás, era o Leão lá do Santander falando isso, na maior naturalidade do mundo. O Lula, que colocou o Galípolo. E além do Galípolo, olhe pro Copom, que manteve a Selic em 15%, a gente vai falar sobre isso ainda. Veja lá, de quais bancos vieram essas pessoas. O Lula só tem economistas importantes. Veja lá quem é o Dario Durigan. Aquele outro que era o Rafael Dubeus, acho que se lê Dubeus, né? D-E-B-U-D-E-B-E-U-X. O X, né? O X, né? X, tô aqui já falando em inglês já. O X, Dubeus, sei lá como se pronuncia isso. Vê lá quem são essas pessoas, o que elas defendem. Se você não reza a cartilha da ortodoxia econômica brasileira, a ortodoxia liberal, você é o demônio, você tem que ser abatido. Fico feliz, viu, Flávio? Tá no caminho certo. Para os bolsonaristas mais ideológicos, o mercado não se importa em vender ativos estratégicos, incluindo estatais como a Petrobras, para o capital de países que ele considera adversários estratégicos como a China. Exato. Vocês acham que o mercado está se preocupado? Vendeu para a China. O mercado está nem aí. Se ganhar dinheiro, vende até a mãe. O discurso econômico de Trump, defendendo a reindustrialização do país, também dá força para essa guinada nacionalista do bolsonarismo. Sim. Aí vem, né? Além de não ver em Flávio alguém que vá tocar grandes reformas, aí eu te pergunto, que grandes reformas? Que grandes reformas seriam essas? Que ninguém fala, né? Mas que grandes reformas? E buscar o equilíbrio fiscal. Você vê, Flávio já falou, cara, a gente tem que olhar, quem sabe aqui a relação dívida-PIB. A relação dívida-PIB destrói 2 dos 3 pilares do tripé macroeconômico. É intocável, né? Criado por FHC em parceria com a Emênio Fraga, que antes de entrar no Banco Central do FHC, tava trabalhando pro Soros. Enfim, né? E aí o Flávio não iria buscar o equilíbrio fiscal acima do populismo. Isso aqui é um exemplo pra você entender, gente, sem pirraça e sem aumentar pra passar pano pro Flávio. O que a gente viu? O governo Lula se orgulhando de ir pra cima das fraudes do Bolsa Família e arrochando, aumentando os critérios pra excluir pessoas e famílias do BPC. Pra atingir o quê? O equilíbrio fiscal. Flávio Bolsonaro não vai tirar o BPC do povo. Flávio Bolsonaro não tá disposto a matar pobre. Né? Porque se você mata o pobre para de dar gasto, né? Se o pobre não dá gasto, você economiza e atinge o equilíbrio fiscal. Flávio Bolsonaro não vai fazer isso. Não é o Lula. Não são os economistas... Economistas respeitados? Não. Mas não vai. Bolsonaro não fez isso. Bolsonaro não fez isso. O Flávio também não vai fazer. A antipatia do mercado do nome de Flávio tem sido exposta às publicações de influenciadores digitais da Faria Lima, que ficam entre criticar a escolha pelo filho de Bolsonaro, insistem em Tarcísio e chegam a ameaçar voto nulo ou em Lula se o cenário for mantido. Qualquer pessoa minimamente bem intencionada tá vendo o que está acontecendo. Essa matéria eu achei muito boa mesmo, porque conseguiu captar a essência do que está acontecendo. E aí você vê, é aquela diferença. Jornalista de bastidor normalmente é porta-voz de alguém. E vai soltar aquelas notinhas. Reportagem é aquela que o
Guilherme Caetano fez, trazendo os bastidores da reunião do PL. Aquilo é uma reportagem. O Guilherme Caetano, se você acompanha, ele é um jornalista de reportagem. O Rafael Veleda normalmente é um jornalista de opinião, mas normalmente fazendo análise. Tá aqui, ó, pô, ele realmente tá fazendo análise do caso. Tá pontuando. Então aqui não é porta-voz de ninguém. Essas matérias boas pra você ver, cara. É quando a imprensa tenta contar ao povo o que realmente tá rolando. Aí, vamos trazer pra prática, né? Que ontem teve um ótimo evento, que aqui acho que ilustra tanto a posição que desagrada a Faria Lima, que é a posição da direita antissistema, mais preocupada com o pobre e com o povo e com o empresário que produz e emprega, e em relação ao Lula, né? O Israel Massa, que também é do Traders Club, junto com o Pedro, sócio do Pedro, disse, né? Governo Lula quer levar tributo de empresas de médio porte, não dos ricos. Do pobre já não dá mais pra lascar, e o pobre, a massa muito grande, né? Pode perder muito voto. O rico Lula não vai mexer, então mexe na classe média. Sempre a classe média pagando a conta, né? Enfim, empresa média pode regime lucro presumido. O governo acelera articulações para reduzir benefícios tributários e tudo mais. É só em cima do povo. Eu quero ver no andar de cima. A Renata fala assim, ó, o médio empresário, ele é perseguido pelo sistema todos os dias. O médio empresário é você. Ainda que você seja, não, mas eu sou um pequeno empresário, cara, tu é médio empresário no final do dia. Tu já tem 2, 3 funcionários, tu já tá quase apto a entrar pro médio empresário. Já eles vão pra cima de tu. Se preocupe não. E ele não é perseguido porque ele gera risco, mas porque ele não tem proteção de ninguém. O médio empresário, ele não tem lobby, ele não tem acesso, ele não tem como passar conta. Ele vira o alvo mais fácil de um país que cobra mais de quem produz e menos de quem controla o jogo. A Faria Lima fala em ambiente de negócios, mas quando o governo aperta, o impacto nunca cai sobre os grandes grupos. Sempre cai sobre quem gera emprego, quem paga imposto de verdade, quem sustenta a economia. O paradoxo brasileiro é simples. Quem mantém um país de pé é quem mais apanha. E a mesma elite que exige estabilidade é que se esconde quando a conta é empurrada para baixo. A reação deles nos últimos dias deixa claro que surgiu alguém com força real para romper essa lógica. Nosso Flávio Bolsonaro, o Mito Júnior. Eles sentem isso e não conseguem disfarçar. Aí, o que é que rolou ontem? Ali embaixo, ó. Banco Central dá banho de água fria após manter a Selic pela 5ª vez seguida em 15%. Tatu no Toco, que não é de direita. Não sei se o Tatu no Toco... Ele também não é de centro, não é de esquerda. Aí, difícil compreender essa posição. O Tatu no Toco se coloca como um nacionalista trabalhista. Mas, eu vejo o governo Bolsonaro é aqui assim que começa, né? Começa aqui pegando a rebarbadeira Temer. Gente, ó, tentar passar aqui uma linha. Ficou até bem reta, viu, minha linha? A mão tá boa. Pessoal, vocês conseguem enxergar que tem algo errado aqui? Que tirando, olha só, tirando esse pedaço aqui do governo Bolsonaro, tu já percebeu que os juros no Brasil sempre são abusadores? Tu já percebeu que tem uma coisa aqui errada? Rapaz, vai ter um negócio aqui. Só aqui, na era Bolsonaro, que teve um respiro. Só na era Bolsonaro, bicho. Você acha que conhece a China? Só não era Bolsonaro, bicho. Aí o maldito Campos Neto começou a subir, né, na escalada depois. Já percebeu isso? E com Lula tá em 15% e não cai. Por que não 14,95? Tira aí, pô, 0,1 só pra dar uma ali. Não pode não. Aí vai vendo, né? Banco Central deve manter juros no maior nível em 20 anos, mesmo com a economia patinando. Opa, a economia tá patinando, né? Como assim? Pergunta o Monteiro. E mais uma vez, ó, você não precisa entender a economia. Você tá vendo aqui, ó, claramente, o único momento que você teve realmente aqui um juro mais baixo, não era Bolsonaro, só. Isso aqui é um número. Você só olhar aqui o gráfico, você já entendeu que tem algo diferente no governo Bolsonaro. Você já entendeu. Aí vem o GGN, que é do Nassif de esquerda. BC mantém Selic em 15% e evita sinalizar cortes para 26%. Nem se sabe se ano que vem vai baixar. Veja como a política monetária, né, a macroeconômica do governo Lula são sensacionais. Você nem sabe se ano que vem 15%. Segundo o maior juro real do mundo. E não é porque eu odeio o Lula que eu vou me perder na loucura de achar que faz sentido o Brasil pagar um juro real maior do que da Rússia, um país sancionado em guerra. Tem algo errado com o juro no Brasil. Aí o Tatu Toco até dá uma tirada, né? Lula disse que o patamar de juros vai melhorar quando ele indicar o presidente do BC, né? A Selic é antifascista, né? Tirou. Ele botou lá o calípulo, mudou o quê? Nada. Isso que o mercado gosta. O mercado sabe. O mercado sabe que o Lula fala uma coisa, mas ele vai fazer no final do dia o que for decidido na salinha da Febraban. Que na salinha da Febraban é só salinha, sabe? O Isaac Sines também não apita nada, é só porta-voz. O que os banqueiros decidirem, o Lulinha vai fazer. Não, Flávio Bolsonaro não necessariamente. Aí, olha pra isso daqui e finalmente chegou o dia que aí agora as coisas se encaixam. Eu falei, pai, teve um texto bom aí dos últimos dias que o Arthur postou, da Financial Times. Agora vai fazer sentido. Copom mantém Selic em 15% e evita indicar início de cortes.